Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus, que Deus te abençoe. Olha, Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 28, diz assim: Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Olha como é interessante essa pergunta de Jesus. Homem de pequena fé, por que duvidastes? O contexto aqui é aquele momento que Jesus ele vem andando por sobre as águas. Os discípulos estão numa viagem, né? E Jesus fica para orar e diz que vai ter com eles. Eles vão na frente, no barco. E na madrugada, na vigília da noite, Jesus vem andando por sobre as águas, como se fosse algo comum. Os discípulos viram aquilo, ficaram assustados, pensaram que era um fantasma, mas Jesus disse para eles: tenham bom ânimo, não se assustem, sou eu. Aí Pedro, no barco, vai exatamente fazer isso que nós lemos agora. Ele diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. E é interessante, Jesus, no seu treinamento para com os discípulos e querendo ensinar-lhes a fé, ele diz assim: Vem, amados, e é surpreendente. Pedro desce do barco e anda por sobre as águas. Isso é algo assim que às vezes a gente não para pensar, mas é algo sobrenatural. É algo assim exponencial, maravilhoso, divino, amém? Um homem de carne e ossos como eu e você, né? Andando por sobre as águas. Porque falar de Jesus, as pessoas vão dizer: ah, mas Jesus era o Filho de Deus. E Pedro? Pedro era um homem como eu e você, porque ele creu na palavra de Deus, no vem que Jesus disse, ele começou a andar por sobre as águas. Mas diz que enquanto ele está andando por sobre as águas, ele olha para a força do vento, ele olha para as ondas do mar e ele começa a afundar. E ele pede socorro e Jesus pega ele pela mão, os dois voltam para o barco e Jesus pergunta assim: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Um dos maiores inimigos da fé é a dúvida, irmãos. E no grego, existem três palavras traduzidas por dúvida. São elas: aporeu, que significa estar sem um caminho certo. Amém? A segunda é distaso, significa estar em dois caminhos ao mesmo tempo. E a terceira é meteorizo, que significa vacilar entre dois caminhos. Então, essas três definições de dúvidas em três momentos diferentes vão mostrar como a dúvida ela é um inimigo da fé. Amém? Então, está sem um caminho certo. Você pode observar aqui em João, capítulo 13, versículo 22, quando Jesus está ali com os discípulos, diz que então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Jesus estava aqui dialogando sobre aquele, né, que haveria de o trair. E é interessante esse texto aqui, porque quando Jesus fala sobre isso, os discípulos ficam olhando um para o outro assim, como se não soubesse de quem se tratava, né? Então, é interessante isso, porque eles não sabem mesmo de quem se trata. E Jesus está indicando ali o traidor. E quando Jesus fala, no versículo 21, né? Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Quando Jesus fala isso, os discípulos olham um para os outros e ficam sem saber a quem ele se referia. Isso gera uma dúvida, e gera uma dúvida no meio da equipe interna de Jesus. Veja, é isso que significa esta palavra aporeu. Amém? A segunda é distaso. Significa estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 31, é exatamente o texto que nós lemos aqui. Quando Pedro ele começa a andar por sobre as águas,
mas de repente ele começa a considerar a força do vento e as ondas do mar. Ele estava ali nos passos de fé, andando sobre a palavra do vem de Jesus, né? Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse, vem. Então, aquele vem era que estava calçando os passos de Pedro. Ele tinha uma palavra da parte de Jesus para andar sobre as águas. Mas também tinha o seu racional, que quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a considerar a força do vento, a onda do mar, aí ele duvidou. E aí ele começou a afundar. Então, veja, Jesus vai perguntar para ele, homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, sempre quando a nossa fé está pequena, a dúvida, ela entra e pode comprometer os passos que nós precisamos dar. Amém? Eu sempre vejo no meu ministério, quando eu vou romper em alguma área ou vou crescer em algo que Deus quer para a minha vida, nem sempre é na questão de finanças, outras vezes é na questão de entender os relacionamentos, às vezes é um passo maior de amor que eu preciso dar, às vezes é uma movimentação no que diz respeito a acordos ministeriais, romper uma doença, coisas com relação à nossa vida, com relação ao meu ministério. Eu vejo que vem uma pressão muito grande, ataques, às vezes do inimigo, levanta pessoas de fora, às vezes pessoas internas, né, para ver se você consegue ficar entre dois caminhos. E é interessante, sempre nesses momentos, o Espírito Santo vem sobre mim e diz, fique firme, se retraia, se cale, eu estou contigo, eu farei. E quando ele diz isso, irmãos, é impressionante. Eu sei o lugar que eu devo ficar. É no anonimato, é na presença, é buscando a Deus, para não me deixar levar pela dúvida e de um problema fazer 2, 3, 4 problemas, que é o que muita gente faz. Mas aqui nós vemos que Pedro ficou entre dois caminhos ao mesmo tempo. Isso levou ele para baixo, amém? Levou ele para afundar. Ele parou de vencer a lei da gravidade e começou a afundar. Mas graças a Deus pela presença de Jesus ali, pela misericórdia de Jesus. Quando ele diz, Senhor, tem misericórdia, o Senhor pega ele pela mão, né? E leva até o barco. E o terceiro é meteorizo. Significa vacilar entre dois caminhos, amém? Lucas capítulo 12, versículo 29, Lucas diz assim, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou de beber, e não vos entregueis a inquietações. Então, vacilar, né, entre esses dois caminhos é se entregar a inquietações. Às vezes, o nosso saldo está bem menor proporcionalmente às nossas dívidas. Às vezes, a nossa despensa, ela está passando uma mensagem. Será que nós vamos absorver aquela mensagem que a nossa despensa está falando, ou que o nosso saldo bancário está falando? Ou, às vezes, até mesmo no nosso corpo, os sintomas que aparecem? Ou nós vamos permanecer firmes naquilo que a palavra de Deus nos informa? Porque a questão de o que há vez de comer ou de beber está falando da vida, né? Muitas pessoas estão entregues a inquietações, né? É a solicitude da vida. Em Mateus capítulo 6, Mateus narrando esse texto, ele fala a partir do versículo 25, não andeis, pois, inquietos, dizendo, geralmente a gente quando está com inquietação, a gente quando está com preocupação, a gente fala para as pessoas, né? Ele diz, o que há vez de comer, o que há vez de beber, ou o que há vez de vestir? Aí ele vai narrar ali, né? Jesus dizendo, não é a vida mais do que o alimento, né? E o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celestiais elas cuida e as alimenta. Olhai para os lírios do campo, eu vos afirmo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Então, essas inquietações que levam a gente a vacilar também é uma palavra grega para dúvida, amém? Então ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos trabalhar a dúvida nessas
três condições, né? A primeira, que é a por eu, significa estar sem um caminho certo. Nós precisamos ter um caminho certo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é inegociável. Depois é distaso, significa estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Ou seja, é necessário escolher um lado. Escolha o lado de Deus. E a outra é meteorite, significa vacilar entre dois caminhos, né? Não tem como servir a Deus e a Mamon. Você tem que escolher servir a Deus. Então, faça isso e sua fé vai ser cada dia mais forte. Lembre-se que a fé é como um músculo. O músculo, quando você malha, trabalha, ele cresce, né? E ganha força. Quando você para de trabalhar, quando você para de malhar, ele atrofia e perde força. Então, é muito importante você entender que a fé, ela pode crescer e diminuir de acordo com você use ela. E a dúvida é um inimigo a ser vencido. Como é que se vence a dúvida? Tendo convicção de que a palavra de Deus é a verdade. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar o evangelho a mais pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.